Saiu matéria do jornalista Cláudio Dantas sobre a explicação para a saída antecipada do TSE da ministra Carmen Lúcia. Segundo Dantas, a mineira não quer se indispor com Lula, pois a cassação do petista é dada como certa no tribunal, por causa do apoio financeiro e institucional à Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que se apresentou este ano no Carnaval do Rio com um enredo babando o ovo do presidente, inclusive com o refrão do samba enredo idêntico ao usado na campanha lulista de 2022. O resultado da apresentação foi desastroso, levando a agremiação ao fracasso e à volta à série Ouro, onde se acomodam as escolas de menor porte. O puxa-saquismo deu merda. O problema é que, na brincadeira, se atropelou a legislação eleitoral em matéria de abuso do poder econômico. Desde a doação de dinheiro da Embratur para a aventura claramente dirigida à exaltação da figura do possível candidato, num enredo cujo mau gosto chegou ao ponto de mostrar a família dentro de uma lata de conserva, o que obviamente causou revolta numa parte significativa do eleitorado brasileiro simpático à causa conservadora. Contra a ilegalidade, os partidos Novo e Missão protocolaram pedido de investigação no TSE sob a alegação do desfile ter ido além da mera manifestação cultural para fazer promoção equivalente a um pedido implícito de voto. O que há de realce na nota de Dantas é a revelação de bastidor da conversa que corre na corte sobre a possibilidade da candidatura de Lula não ir adiante. Obviamente, se ele não for substituído, dada a rejeição ao seu nome. Segundo pesquisa Genial Quest, divulgada no dia 15 de abril, 55% dos entrevistados dizem que não votariam no atual presidente. O possível resultado negativo do julgamento no TSE é um assunto pouco comentado. Não se sabe se por deliberada estratégia de não trazê-lo a público, considerando que ele foi objeto de barulho dentro do próprio governo. Houve envolvimento direto da primeira-dama no desfile, bem como patrocínio oficial. No fundo, o desfile marcou a contribuição do carnaval à polarização do nós contra eles, a partir da faceta caricatural do conservadorismo como autoritário e moralmente suspeito.